meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral sempre trazendo personalidades importantes, falando de assuntos relevantes aqui, sempre pela Rede Família de televisão. Hoje não será diferente. Meu amigo, saiba que são suas decisões e não suas condições que determinam o seu destino. Interessante, né? Pois é. Quem eu entrevisto hoje? Luiz Augusto Zanon, secretário de esportes da cidade de Limeira. Que prazer recebê-lo aqui, Zanon. Tudo bem? Tudo bem, prazer é nosso. Ei, Zanon, grande jogador de basquete, grande mesmo, né? Quanto tem de altura, Zanon? 1,92. 1,92, tá bom. 1,92, eu ficaria contente só com esses 2 a mais que você tem, porque você fica com 1,90, dá 2 a mais pra mim aqui, e tudo bem. Zanon, secretário de Esporte e Lazer, é isso? Exatamente, na cidade de Limeira. Pois é, Limeira, grande Limeira, hein? Ô Zanon, só pro pessoal que, claro que você é uma figura conhecida do esporte, mas para que as pessoas, de repente, tenham assim um pouquinho mais de informação a seu respeito, você é formado em Educação Física pela Universidade Metodista de Piracicaba, né? A Unimep. Atuou como professor na Academia da Força Aérea de Pirassununga. Olha que delícia. Vamos falar de aviação aqui então hoje. Da Faculdades Integradas Aysen do Colégio Acadêmico, gestor e idealizador do projeto de basquete profissional de Limeira, que começou em 2001. Foi jogador profissional de basquete por 24 anos, olha que beleza, hein? Passando por vários clubes de São Paulo, por isso que ficou milionário, né? Jogou 24 anos, não fica milionário, não fica? No basquete não fica não, no basquete você trabalha todo dia, não? Todo dia. É bem diferente a realidade. Pois é, bom, você encerrou sua carreira em 2003 como atleta, em Limeira foi campeão, foi bicampeão paulista, campeão brasileiro, sul-americano, foi técnico de basquete masculino de Limeira, São José dos Campos, além de dirigir a Seleção Brasileira de Basquete Feminino, como técnico, obtendo inúmeros títulos. Se a gente for falar tudo aqui agora também, a gente só vai falar aqui do seu currículo, né? Você é um cara realizado, né? Sim, eu acho que realmente eu tenho todas essas etapas da vida. Eu acho que na parte de atleta, eu fui buscar todas as minhas realizações. Acho que consegui chegar a ser campeão brasileiro, campeão paulista, campeão sul-americano até com a seleção. Só não tive uma passagem como atleta em Olimpíada, mas disputei Pan-Americano, Mundial. Realizei. Depois dessa passagem, a partir de 2003, eu fui para uma segunda etapa, que era a etapa de técnico. E também consegui todas essas vitórias, acho que dentro da carreira, campeão paulista, campeão brasileiro, tanto no masculino como no feminino. Acho que isso é uma coisa que me enaltece muito, que eu sou o único técnico campeão paulista e brasileiro na modalidade de basquete nas duas vertentes. Tanto masculino e feminino. E aí agora eu entrei por um outro lado que não tinha esse meu lado privado das ações privadas, que é a gestão pública, que está me deixando realizado. Então acho que eu cumpri em cada etapa, espero agora na gestão pública também me realizar. Ô Zanon, ex-jogador de futebol, vira e mexe, bate uma bolinha. E ex-jogador de basquete? Olha, eu tive uma posição, até o Zenon, a gente já se cruzou aí, ele joga tênis e faz as atividades. Eu pus uma coisa, toda a minha carreira eu joguei muito em alto nível até disputando os campeonatos. Quando eu parei com 40 anos, em 2003, eu parei a atividade, fui técnico e não voltei mais a fazer atividades, nem de lazer, de recreação, de veteranos. Eu acho que a minha contribuição, assim, eu até brinco, quem me viu, viu, quem não viu, não verá. Que nem Pelé, parou no auge. Parei. E aí a parte de técnico que eu segui, e o técnico é tão desgastante quanto o atleta, porque você faz o mesmo cotidiano do atleta e ainda mais pensando no atleta e deixando de fazer as suas atividades físicas. Então eu parei e agora nunca mais voltei a fazer atividade, faz quase 15, 16 anos que eu, depois que parei, não fiz mais jogos, nenhum tipo de atividade. Mas você não faz atividade física? Assim, não, faço minhas caminhadas, às vezes faço algumas, mas no basquete, voltar à atividade, eu acho que eu não consegui ainda ter essa vontade de fazer. Faço as atividades, às vezes academia, vou ao clube, mas na modalidade basquete. Você sabe uma coisa que eu não entendo na comparação do basquete com o futebol? O gol tem 2,44 por 7,32. E a bola tem uma circunferência, um raio que eu não sei de quanto. E o basquete, o aro é quase do tamanho da bola. A bola é quase do tamanho do aro. E a bola cai muito mais ali dentro do que a bola entra no futebol. Você vê que coisa? Realmente. Acho que também o fato da destreza nas mãos, você consegue ter uma precisão melhor do que o dom do futebol, né?
E o basquete, ele é muito repetitivo para que ela seja... São duas coisas que no basquete não se mudou desde a iniciação da regra. O nome dele, que é bola ao cesto, e a altura do aro, que são 3,5 metros. 3,5. Então a gente fala, todo mundo tem que fazer a bola, passar no cesto a 3,5 metros. Então, muito bem. É uma... Só para a gente fechar esse assunto aqui de basquete, quer dizer, pode ser que volte durante a entrevista. Eu vi Vladimir Marques, eu vi Amaury, eu vi Rosa Branca, eu vi Oscar e tal. Quem foi para você o melhor do basquete? Olha, eu acho que tudo se volta no Brasil, né? Você disse, tudo se volta ao momento. Eu acho assim, os nomes que você falou, o Vladimir e o Amaury, sensacionais. Fantástico. Naquela época, eles eram acima da normalidade, eles eram anormais. Sim. Nas suas condições, tanto que foram os campeões do mundo. Eu participei muito com o Oscar, então eu achava o Oscar, ele era anormal da média de todo mundo, ele era um cara acima, né? E no momento atual hoje, a gente já vê que o basquete passou um esporte muito mais coletivo, você precisa de muito mais gente, você não consegue ter aqueles grandes expoentes como era nessa época. É futebol também, nós não temos mais. Agora a gente depende muito mais de treinador do que da individualidade do jogador, né? E ficou muito também junto com isso, Alberto, o fato da gente ter essa evolução física que o esporte tomou conta. Sem dúvida. Então a gente hoje, sem a condição física, a gente brinca, né? O Pelé era um jogador da atualidade nos anos atrás, porque ele tinha uma condição física exuberante, acima de todo mundo. Para hoje estaria quem? Para hoje estaria quem? Hoje todos estão no estágio do Pelé, e hoje para você se destacar, a parte física é muito elevada. Sem dúvida, sem contar também que o volume de massa dos atletas é uma coisa assim. O próprio biotipo, né? Pois é, há algum tempo eu me lembro quando alguém me procurava para, olha, você conhece lá alguém na Ponte, no Guarani, e tá, meu filho joga futebol, e eu perguntava assim, joga de qual posição? Hoje eu tenho que perguntar qual que é a altura dele e a idade. Olha só, a altura e idade. É o que eles perguntam, tem que ser super novo e tem que ser super alto. O futebol é assim hoje. Não, e realmente até no futebol, até tem umas peneiras de corte que para você passar no primeiro quesito, você tem que ter uma certa altura. Dentro dessa idade você tem que ter essa altura. O voleibol também ficou muito alto, o basquete, a gente fala, eu acho que era razoável na minha fase. Hoje eu sou pequeno, hoje os jogadores com 2,8, 2,15 tem a mobilidade de um jogador. Eu serviria para jogar o basquete de botão só, sabe? Vamos lá, e Limeira, tá bem Limeira? Como é que tá a cidade? Tá bem, a Limeira está com a gestão do nosso prefeito Mário Botion, que já esteve aqui algumas vezes. Que ele vem fazendo uma gestão muito interessante. A gente fala assim, é uma gestão onde ele compartilha tudo com os seus secretários, e a cidade agora, nesse 1 ano e meio aí, ele vai começar a apresentar todo esse trabalho de gestão que ele vem fazendo. Então acho que Limeira tende a crescer. Na minha área do esporte a gente tem um foco que não são atividades de alto rendimento. A gente tem de 7 a 14 anos. A Secretaria de Esporte hoje, ela promove e foca na cidade a iniciação e a formação de todas as modalidades. Que legal. Sem se preocupar com alto rendimento. Sem se preocupar. Inclusive hoje, até uma notícia de primeira mão mesmo, hoje nós lançamos o segundo chamamento público para 2019, e nós somos, acho que 4 cidades do estado que fez é uma nova lei federal que chegou, e nós colocamos para o esporte de Limeira 2.700.000 dividido em 35 modalidades divididas com esse recurso. A gente investe na entidade que tem uma dessas modalidades, e a contrapartida é eles trabalharem com crianças nos bairros por esse poder público. Zanon. E a gente tem mais de 3.000 crianças sendo atendidas no ano passado. Esse ano a gente prorrogou, porque no início da gestão do prefeito Mário a gente não conseguiu, porque era uma lei federal nova, Lei 13.019, que é o marco regulatório do terceiro setor, e nós tivemos um tempo. Então nós, como começou em junho, nós fomos até junho e prorrogamos até o final desse ano. Mas já estamos, hoje está o edital oferecendo para 2019. Muito bem. É um trabalho de formação e iniciação. A gente fala também um pouco mais do edital daqui a pouco, ver quais são as pessoas que se encaixam direitinho. Você sabe que eu chamei você aqui no ar, né? O dia que estava o prefeito aqui, eu falei assim, mas o Zanon tem que vir aqui e tal. Sim. Eu chamei no ar, até que enfim você veio, né? E venho mesmo, é um prazer. Eu falo assim,
acho que para a gente falar de esporte, propagar o que está na nossa veia claro, do dia a dia, claro. Daí, porque a gente tem um programa de esportes aqui das 7 às 7h45 da noite, todo dia também. E ainda falei pro Pérez, né? O nosso querido Pérez, aliás, um abraço pro Pérez. Se não der pro Zanon vir no horário do Visão Geral, ele que venha no esporte aqui, mas aqui é muita coisa para falar, tem que ser no Visão Geral mesmo, que a gente tem mais tempo para conversar aqui. Limeira tem muitas praças esportivas? Nós temos. Limeira é uma cidade que ela tem os centros comunitários, tem muita piscina. Nós somos, acho que, a segunda cidade de quantidade de piscina que legal. Do município, né? Temos os estádios, os ginásios, que são utilizados para os eventos, e agora a gente está tentando, que é uma segunda etapa agora do prefeito, é a gente recuperar em boas condições todas essas áreas que nós temos. E vocês inauguraram ontem o conjunto esportivo da Praça do Jardim Campo Belo? Isso foi uma quadra poliesportiva aberta, que a gente no Campo Belo, que é um lugar de Limeira. Foi a inauguração, essa quadra entrega à comunidade. Nós fizemos também um campo de futebol de areia, academia do ar livre nesse complexo, e temos o futuro, até uma outra novidade, de cobrir essa quadra, né? Acho que foi a inauguração da quadra, que é um local da cidade onde tem uma demanda muito grande, e agora a gente vai começar também a fornecer as atividades para se fazer dentro dessa quadra. Tá aí o Botion, né? Eu falei um negócio para o Botion quando ele veio aqui, eu vou dizer para você agora, vou até repetir. Você olha para o Botion, esse homem exala honestidade, cara. Impressionante, como ele tem um carisma, né? E espero nunca me decepcionar. Olha, gente, o teu feeling foi muito bom, porque o Mário, ele é uma pessoa extremamente justa. Eu acho que a palavra que ele sempre nos coloca, assim, nós temos que ser justo. E é isso que é o norte que caminha o governo dele. Muito bem. Quando você fala uma quadra poliesportiva, é que nessa quadra são várias modalidades disputadas. Então, ela tem várias riscas, é isso? Sim. Elas têm. A gente só não conseguiu ainda desenhar a risca de basquete, porque como a quadra de futebol de salão e handball, ela tem a dimensão de 20 por 40 e o basquete é 28 por 15, se você colocar as tabelas, elas têm que ser removíveis, elas têm que ser tabela hidráulica que você tire, porque senão ela ficaria à frente do gol. Do gol, entendi. Então a gente, como é um espaço que ainda está em aberto, que foi essa primeira etapa do projeto, a hora que a gente cobrir e fechar, a gente passa também a ter a demarcação do basquete, que é a minha praia, hein? Olha. Tá vendo? A gente fala tabelas, né? As tabelas, antigamente, elas eram opacas, né? Sim. Agora, eu me lembro lá em Mugimirim, até, bom, quem jogou basquete, Emil Rached jogou. Emil Rached. Jogou lá, muitas vezes fui ver e tal. Algumas pessoas que jogavam basquete, depois de um tempo, passou a ser tudo transparente, era, não sei, acrílica, né? Tinha gente que passava e ia embora, esquecia do basquete. Interessante isso, né? É verdade. E hoje o produto do basquete, ele evoluiu muito nisso. Na tabela, ela teve uma fase que foi madeira, primeiro concreto, lembra? Uma fase que era tudo iniciação com concreto. Aí ela passou para madeira, que também tinha problema, depois ficou com o vidro temperado e o acrílico, que são hoje as duas opções que a gente tem. O aro retrátil, né? Que hoje o aro é flexível. As evoluções da modalidade. Nessa quadra vai ser possível também a utilização no período da noite, não? Vai ser utilizada à noite. Ela tem refletores, a comunidade, até a gente tem uma parceria muito grande com a comunidade quando a gente inaugura ou faz alguma coisa com a prefeitura. A gente sempre está alinhado o pertencimento à comunidade. Então sempre tem os líderes da comunidade que ajudam a também cuidar, que tem essa responsabilidade, e não só o poder público expõe a quadra e fica lá, não. A gente tem sempre um líder da comunidade, olha que interessante, apoiando a gente. Nós fizemos, a Secretaria de Esporte, através do governo do Mário Botion, nós fizemos já 11 intervenções dessa maneira. Ou a gente faz o alambrado, cuida do campo e sempre com parceria da comunidade trabalhando. Mas isso é uma grande sacada, Zanon. Primeiro que você vai dar uma responsabilidade a alguém que vai se sentir responsável por aquilo. E esse alguém, com toda certeza, vai chamar os sublíderes ou os outros. Ele vai, vem cá, gente, é nosso aqui, tá? Não vamos lá, vamos deixar, porque você sabe
que nessas comunidades tem os que mandam e olha, não vai fazer isso e não faz e ponto final, né? Exato. A gente tem até a frase, a gente tem sempre essa liderança da secretaria e do governo Maranhão, que é o pertencimento à comunidade. O poder público executa as melhorias, reformas, o que é possível, mas quem utiliza que tem que ajudar a cuidar. Então isso é uma marca de governo. E isso tem trazido retorno? Vocês têm percebido que a manutenção é muito menor? Maravilhoso. Nós fizemos 11 ações desse tipo. As 11 ações têm as próprias escolinhas do bairro, as crianças do bairro sendo orientadas por professores, a manutenção, o respeito da comunidade e não ter vandalismo nos locais. Isso é fundamental. Então, quer dizer, a gente passa a ter essa reposição, essa manutenção em períodos mais longos. Muito minimizada. Muito minimizado, porque a gente consegue ter o apoio. E quando a gente ainda precisa fazer, a gente ainda pede o apoio da comunidade. Isso que vocês estão fazendo, me perdoe a ignorância, de repente, isso aí é uma prática normal em todas as cidades, mas você sabe se é ou não, ou é uma coisa meio inédita lá em Limeira? Lá não, aqui em Limeira, porque nós somos de Limeira também, estamos sendo vistos aqui na cidade, e aliás, a matriz da nossa televisão é Limeira. Olha, eu não tenho esse conhecimento, mas essa situação nossa do pertencimento com as comunidades é do plano de governo do Mário. E isso foi acho que, não sei se é inicial, poderia estar sendo injusto se outros lugares têm, mas é uma coisa de muita eficiência, porque a gente consegue dar, primeiro, valor às pessoas que ajudam com a mão de obra. Sem dúvida. Segundo, a gente ter esse pertencimento e esse zelo pelo lugar com a comunidade. E às vezes a distância você não consegue ter. Por exemplo, a gente estava nessa quadra, ela estava iniciando e as crianças estavam usando skate e bicicleta nela. Nós pedimos aos líderes, olha, pusemos uma placa, por favor, vai ser mais difícil, o skate vai causar problemas aqui, assim, assado. 2 dias acabou. Tudo. Que beleza, hein? Querido Zanon, independente do aspecto da educação física das crianças nas escolas, o que é que vocês fazem para fazer essa integração esportiva com os alunos? Olha, nós temos alguns projetos dentro da cidade de Limeira. Um projeto é o Mais Educação, onde a Secretaria de Esportes, junto com a educação, a gente faz um link dos nossos professores fazendo atividade nas escolas integrais da cidade. E também nós fizemos agora, com esse chamamento público, as entidades que fazem a parceria com a Secretaria de Esportes, com a Prefeitura, elas estão linkadas com uma contrapartida de atender os munícipes. E elas procuram dentro, porque esse chamamento, assim, rapidamente explicando, a gente abre um edital, né? Aliás, que foi feito falar mais hoje. Agora. Hoje também tem 30 dias, essas entidades têm que estar dentro dos quesitos que a gente quer. Aí vamos pôr a modalidade voleibol. O voleibol, ele pode buscar essas crianças dentro da rede do município. Na contrapartida, fora o período normal, eles têm que atender. Então, eles oferecem, todo professor do chamamento público, ele tem que ser com CREF, a metodologia própria de iniciação de projetos. Então não é chega lá e vai jogar, não, ele tem uma metodologia de ensino que vai se seguir durante todos os anos. Provavelmente esse menino comece a se despertar como um talento e ele passa a fazer parte da entidade que deu essa iniciação. E nesse edital você já coloca a altura, não? E aí se não, porque a gente começa... Bom, eu ia falar, não pode, né? Porque é criança de iniciação e formação, então, sim. E está aberto, qualquer mas eu acho muito legal não colocar, porque você já pensou, vai o meu amiguinho, não vou eu. Exatamente. Quer dizer, então, acho perfeito. Não, esse edital, ele é para atender essas crianças, e aí que é o grande segredo, que são nos polos próprios nossos, então são nas comunidades. É lá no centro comunitário no bairro do Secápia, no centro comunitário do bairro Nossa Senhora das Dores, e aí a entidade vai dar uniforme, lanche e atividade dentro desse período. Quantas atividades são? Quantas modalidades? O ano passado foram 25 modalidades. Esse ano a gente está 33 oferecendo. Então. Porque a gente tem judô, taekwondo, ginástica artística, PCD, vôlei, basquete, handebol, atletismo, ginástica rítmica, ginástica artística. É um projeto... E sai, o Zanon, vive-se a expectativa de se pensar aí, de repente, um talento para seguir em frente, né?
Eu vou até relatar para você aqui. O grande segredo desse projeto que a gente tentou implantar, está implantado junto com a lei, é assim, hoje nós estamos fortalecendo as entidades para que dê um período de iniciação e formação para essas crianças. Automaticamente é o que você falou. Uma criança dessa fazendo um projeto de 4, 5 anos, na faixa de 7 a 14 anos, ele já vai ter aquela aptidão que as entidades estão ali olhando. Opa, aquele garoto ali tem condição. Em 2 anos, ele passa a ser um representante da entidade que nos representa em jogos regionais, que vai representar o município. Exatamente. A cadeia do desenvolvimento é esse. A gente aumenta a quantia da pirâmide lá embaixo, 3.000 crianças fazendo as modalidades que eles têm aptidão, às vezes um faz vôlei, outro faz... E dentro disso a gente está com esse olhar que as entidades estão vendo, opa, tem 2 garotinhos ali. Se eu não me engano, um garoto do projeto do voleibol esse ano já foi para os jogos regionais e ficou no banco da equipe que disputa. Muito legal. Representante da cidade. E isso aí, esse edital está em jornal, tal, mas está disponível em algum site da prefeitura, por exemplo, também? Está no site da prefeitura, está também no Diário Oficial hoje. Eles são 30 dias a decorrer que é uma licitação isso, né? Então cada modalidade tem a sua exigência e seus quesitos. Aí a entidade que tem que ter CNPJ, ter estatutos atualizados com a lei 13.019, que ela entrou em vigor a partir de 2017, quando nós assumimos. Sim. Ele tem que ter todos esses quesitos e aí tem alguns valores divididos. Por exemplo, você tem que atender 100 crianças, tem um valor, 80 crianças tem outro valor, 50. Você pleiteia, entrega um envelope com tudo feito e disputa com todas as outras entidades da cidade. Às vezes tem uma modalidade que tem 4 entidades, entidades disputando ela. Perfeito. O melhor projeto, o melhor trabalho é avaliado por uma comissão dentro do jurídico, do esporte que é feito dentro da prefeitura e ganha esse projeto. Bom, aqui você sabe que a gente tem que falar um pouquinho de cada coisa, senão a gente não fala de tanta coisa que a gente quer falar. Vamos falar aqui dos jogos regionais dos idosos. Ei, vocês ficaram em 3º lugar, é isso? Sim, olha, essa foi uma realização assim, contrária às vezes à minha pessoa, né? Em 2 coisas que nós vamos falar. Eu sempre fui do alto rendimento, né? Então você pensa só em medalha, Olimpíada. Sim. E nós tivemos a oportunidade de sediar os Jogos em Limeira no início de março. E foi assim uma coisa fantástica. Foi a primeira vez que com a nossa equipe da Secretaria de Esporte pilotamos isso e foi uma experiência muito diferente. Porque você vê as pessoas que já foram esportistas, ou pessoas que começaram com 40 anos e agora acima de 60 estão representando as cidades, ficaram todas alojadas, foram 40 e poucas cidades, 44 e mais Limeira, 45 cidades alojadas em Limeira, só com atividades de terceira idade. Então, você que já foi do alto rendimento, que já foi elétrico no esporte, vai se preparando que já você vai disputar o Jória, viu? Já foi o comentário ao secretário, quantos anos você está? Já está na porta. Exatamente. Mas foi muito prazeroso, você ganha umas experiências de você ver como mudou a vida dessas pessoas a partir do momento que elas tiveram esse comportamento, principalmente de confraternização, foi a palavra que eu usei. Eles se respeitam, acaba uma partida, eles não estão disputando só a vitória ou a derrota. Eles estão disputando o fato de estar lá, a participação. Isso é muito legal. Foi muito satisfatório. O Jória foi um exemplo que eu fui pego meio assim, vamos fazer que dá, e fizemos, e tivemos vários elogios, o apoio do prefeito em todos os aspectos, e é uma experiência que marcou a minha vida pessoal, porque eu aprendi muito com esse pessoal. O quanto era importante para eles, exigência pequena e satisfação muito alta. Sem contar que ali você estava vendo o seu futuro, né? Isso, também. Mas é verdade, Zanon, mas a vida é isso, E você que foi brilhante, né? Como jogador, como treinador, e não será menos brilhante como um homem participando do Jória. É muito interessante. Muito bacana. Porque o tempo vai passando, Zanon. E a gente vai renovando e reformulando determinados conceitos da vida, né? Por isso que eu acho
a gente deveria nascer mesmo com os seus 70, 80, e, né? Mas chegar até um momento, não precisava voltar na vida intrauterina, né? Chegar até um momento dali para frente, mas nós já nasceríamos com muita inteligência e perspicácia da vida, isso que é muito importante. Quais são, assim, todas as modalidades, ou teve uma modalidade mais preferida pelo pessoal do Jori? Não, as duas modalidades mais praticadas é o vôlei adaptado, que é aquele vôlei adaptado, que não tem o salto, né? Que o jogador passa e tem as regras, quase todas as cidades participaram. A natação em várias categorias, porque a natação tem várias categorias. Para vocês aí foi uma delícia, essa piscina que não acaba mais. Para nós foi muito bom, conseguimos várias. Até por sinal, eu acho que é um senhor de Bragança ou de Campinas que ele tem 94 anos e ganhou a prova que ele foi participar. Que vergonha que eu fico quando eu ouço uma coisa assim. Eu fiquei encantado, ele é da equipe brasileira. Mas claro, é muito legal. A gente fala que vergonha, mas é realmente uma delícia. Vergonha porque a gente tem, por exemplo, eu tenho certeza que ele ganharia de mim numa disputa. Falar em piscina, você tem tantas, mas elas estão todas arrumadinhas, tal, como é que é? Nós temos acho que 7 piscinas de 25 metros na cidade. E uma piscina de 50, que são piscinas mais antigas. Então, o que a gente está tentando fazer agora? É melhorar esses espaços, né? Mudar uma piscina não é uma coisa fácil, porque é uma obra que envolve dinheiro grande, mas nós estamos tentando. Nós temos uma reforma no centro comunitário do Piratininga, onde tem uma piscina de 25 metros, nós temos 3 piscinas aquecidas e pretendemos aquecer mais 2, que você pode ter atividade durante o ano todo. Legal, ela é por troca de calor? Por troca de calor. Tá. E aí a gente consegue ter atividade sem parar na parte do inverno. Agora, o seu departamento, nem sempre, mas é um departamento que por vezes nas prefeituras... Olha, prefeito, precisa cortar um pouco de verba. Precisa cortar? Bom, tô vendo aqui, ó. O primeiro da lista aqui é a Secretaria de Esporte. É mais ou menos assim que funciona, não? Olha, a gente sabe disso e graças a Deus a gente está tendo um apoio muito grande do prefeito e nós não mudamos nada do outro ano, até aumentamos um pouco. Olha que legal. Isso eu acho que é uma colocação muito boa que o Mário nos passou e está nos dando. Mas a gente sabe que geralmente a Secretaria de Esporte já tem pouco. E lá tem a Secretaria de Cultura também? Tem cultura. Separada, porque normalmente se une esporte, lazer e cultura. Exatamente. Lá é separado, é o Farid, é um outro secretário. Outro secretário. Da cultura, que também faz um trabalho muito, muito ativo na cidade. Então vocês têm, se for para dizer, se for para falar com o prefeito, é muito mais para agradecer do que para pedir. Sim, nossa, para agradecer. E assim, ele é muito esportista também, né? Ele é muito presente nas ações. Todas as ações nossas, o Mário está presente, que ele compartilha. Eu também sou um pouco elétrico, um pouco dinâmico do dia a dia, e até às vezes amolo ele até demais, que fico lá querendo, né? Então não me fala em cortar nada da minha secretaria, que eu não quero, não. Você é de Limeira mesmo? Não, eu tô há 25 anos em Limeira. Incrível que pareça. Nasceu onde? Eu sou nascido em São Carlos. São Carlos. Minha família, minha esposa, são todos cidade universitária, né? São Carlos. Meus pais são vivos e ainda moram lá. Olha que maravilha, hein? Feliz você que viveu 50 e poucos anos aí com os pais, está vivendo. Olha, eu falo que é uma benção. Uma benção, um pai com certeza. 82, uma mãe com 80, convivendo com saúde, a gente tem uma família estruturada, já é uma grande agradecimento. Você está quase na terceira idade e para eles você é um menino ainda, né? É sempre aquele menino. Aquele menino. O menino veio hoje aqui passar com a família. E a gente, agora eu já estou fazendo essa etapa com os meus filhos. Eu tenho 3 filhos. 3 filhos. Né, é avô ou não? Não, nenhum ainda. Eles estão tudo muito ainda nos estudos e eu tenho 2 filhos médicos e uma advogada. Ah, que maravilha. Todos estão em São Paulo, então eu falo assim, hoje a gente fala, as crianças vão chegar em casa. Um é 31, o outro é 33 e o outro é 34. Então, a gente fala, as crianças estão chegando hoje, final de semana, vamos fazer alguma coisa. É como a gente vai para São Carlos e os pais falam, as crianças estão chegando. Eu vou falar uma coisa para você agora que você vai se lembrar quando isso acontecer. Que o Alberto César ele falou num programa de televisão. Você vai ver a delícia que é ser avô. Você não imagina. Imagino que deve ser fantástico. Avô é provar a sobremesa da vida. É uma coisa assim maravilhosa. Você vai ver, o dia que você for avô, você vai se lembrar disso que eu estou te falando aqui. Com certeza. Então, vamos falar um pouquinho agora do projeto Proeza, o que vem a ser.
Olha, às vezes volta a falar um pouco assim, a gente veio do alto rendimento e a gente está sendo surpreendido com as ações diferenciadas, que foi o Jore, terceira idade, o próprio chamamento que é para iniciação e formação. E o Proeza é um programa de esporte adaptado. Ah, tá. Que a gente deu esse nome na cidade de Limeira, esse programa, que atende 130 e poucas pessoas, acho que está para quase 135, 131 atendidos, pessoas que têm alguma deficiência. Tá. Dentro das ações que são a modalidade de natação, hidroginástica, o ciclismo e o goalball. Goalball, que é aquele dos cegos no chão, que é quase um gol, que também... Aquela bola que tem um sininho. Isso, que tem o sininho. No sábado nós fizemos 5 cidades, inclusive o técnico da seleção brasileira de goalball estava presente lá no ginásio do Volucato, porque ele é da cidade de Jundiaí, Jundiaí estava participando. Tá. E foi um segmento que nós fortalecemos muito na Secretaria de Esporte. É um braço para essas pessoas que nos dão experiências fantásticas dia a dia, ou cadeirante, visual, intelectual, autista. A gente trata com essas pessoas e nós já estamos com um grupo de 131 pessoas atendidas nessas modalidades com os professores. Muito legal, muito interessante. É um projeto assim que engrandece o teu dia a dia. Sem dúvida, imagino. Que cada surpresa que a gente tem no sentido de ver a visão da vida que eles nos passam, e às vezes até foi um fato na abertura desses jogos, que a gente faz os jogos adaptados e coloca todo mundo nesse evento todo. E eu me emocionei muito, que olha, já vi hino nacional, Olimpíada, mundiais e tal, mas o dia que teve esse evento e um garoto foi sozinho, um garoto com problemas visuais, tocar um órgão, não teve uma pessoa no ginásio que não se emocionou. Você está se emocionando de Não, novo, porque foi uma coisa muito marcante, mas é verdade. Até minha esposa tá junto e é uma coisa... Porque a gente às vezes reclama de uma coisinha de nada da vida. De nada. E você vê a satisfação, o olhar que ele passava nisso. Até ontem na Câmara Municipal foi falado que o Proeza ganhou um troféu por isso. E a gente vê, a gente vê os cadeirantes, a brincadeira e eles participando. Então é um projeto que me sensibilizou e que no tempo que eu tiver lá, o máximo de apoio possível eu vou dar nesse apoio. Olha, esse projeto é muito, muito bom. E nós agradecemos que você faça isso, porque realmente é uma coisa assim. Eu sou uma manteiga derretida, né? Para essas coisas assim, eu vejo também. Acho que qualquer um que tem assim sentimentos, vê alguma coisa. Quando você falou, a gente reclama de coisas tão pequenas, a gente dá uma olhadinha para trás, né, Zé? Nossa, você aprende assim, ontem a satisfação que eles estavam na Câmara, porque eles foram reconhecidos, que o projeto já teve um reconhecimento em 1 ano e pouco. A gente eu fui até a Câmara, é difícil fazer essa parte meio do social, eu sou meio difícil, mas nós somos, e você vê a satisfação, a alegria, a emoção que eles convivem. Foram lá, eu fiquei assim, eu tô bem apaixonado por isso aí, até falo para a esposa que tem algumas coisas que nos coloca com diferencial e você não sabe por quê. Isso me apareceu, eu falei, não, eu quero ir. Vamos fazer. Fizemos a equipe do Goalball, os professores somos em 9 professores voltados nesse projeto só para fazer essas atividades. Não, você pode até não saber, mas nada é por acaso. Alguma coisa é por isso que você está fazendo. Como é que chama a sua esposa? Érica, que está te acompanhando aqui, acompanhando a entrevista. Depois na viagem você vai perguntar para ela, como é que eu fui? Ela vai falar, eu fui assim, você está indo muito bem. E futebol amador, vocês fazem campeonatos também? Como é que é? O futebol amador de Limeira é um dos mais fortes da região, porque são 60 equipes disputando esse campeonato amador. Só que nós tivemos também uma orientação e uma necessidade por essa lei, que inclusive eles estão no chamamento público, que a Liga Desportiva da cidade tinha mais de 40 anos. Mas teve que se adequar a essa lei federal, com estatuto, com regulamento, porque não há nenhum tipo de repasse de poder público se você não estiver adequado nessa lei. Hoje não se pode mais fazer.
E eles estão fazendo. E era uma ideia nossa da secretaria de descentralizar isso. A secretaria, a liga tem que ter vida própria, que ela chama Liga Desportiva Amadora de Limeira. Hoje tem seu presidente, tem o seu recurso. Tem uma liga só lá. Uma liga só. Tá. Não, porque as cidades que tem várias ligas. Mas então, lá é uma só, mas ela concentra na divisão 1A, B e C. São 3 divisões, 1, 2 e 3, que dão 60 equipes. O que a prefeitura já entra nessa coisa. Nós cedemos os nossos 5 campos municipais, damos toda a premiação e toda a arbitragem para ser feito esse evento. É uma evento. grande coisa, porque taxa de arbitragem também já não é muito barata. É bem alta, toda a premiação é um envolvimento de valores grandes da secretaria. Agora, a gestão da liga tem que ser por conta própria. É uma orientação do prefeito Mário, que é você fazer as entidades terem vida própria. E não tem briga nenhuma nos jogos e tal. E tem, amador é difícil, né? Apitar jogo amador é uma loucura. Olha, eu acho que os árbitros do jogo amador é complicado. A gente acompanha quando pode, porque geralmente é de domingo de manhã, aí é o bairro, é o time do A, do B, aquela coisa. Mas movimenta muito a cidade. Que legal. Movimenta muito. E essa descentralização que a gente tirou da secretaria, a gente dá o aporte, mas a gestão tem que ser por vida própria. Então a liga tem que ter, ela tem como eu sempre falo, ela tem o apoio do poder público, mas tem que arrumar os seus recursos no dia a dia. Apitar a final de Copa do Mundo não é nada, rapaz. Não é tranquilo isso. Agora vem apitar amador. Isso é uma loucura. Falar em apitar, o Righetto, né, que era árbitro de basquete, que mora no céu, apitou a final, foi Estados Unidos e Rússia. E Rússia, quando ele inverteu uma situação por uma desigualdade. A gente é difícil falar, né? Porque tinha andado alguns segundos o relógio, pela época que você não tinha todo o recurso hoje tecnológico, e ele fez voltar o lance, que era para a bola ficar para a Rússia, com 3 segundos. E aí a Rússia jogou uma bola atravessando a quadra toda e o outro jogador, eu não me lembro o nome, o russo fez a cesta e a Rússia foi campeã. Em cima dos Estados Unidos. Famoso, nossa. Mas acho que o Righetto foi o diferencial de águas da arbitragem, né? Foi, né? Aí ele foi o árbitro de basquete, assim, diferenciado, né? Não, eu vez ou outra, enquanto me encontrava com o Righetto, e ele contava essa história com todo orgulho e tal, e a gente ficava orgulhoso mesmo de ver o Righetto. Os americanos não nem tanto. e rapidinho aqui, fala pra mim, Inter e Independente, como é que estão? São duas coisas dentro da nossa secretaria, que a gente tem as concessões dos campos, que a Secretaria de Esporte cede para o Leão e para o Galo. Os dois são da prefeitura, com comodato? Isso, é com concessão de uso, né? Foi isso, coisa antiga. Coisa de 100 anos, 100 anos, exatamente. Mas as equipes estão assim, a Inter está na Copa São Paulo. Paulista. Né? Isso. Perdeu agora em casa para a Ferroviária nesse final de semana, mas está bem, e o Independente já está numa outra Série B, né? Série B lá, e ele está brigando, ele está com um pouco mais de dificuldade, mas a gente vê que a diretoria nova dos dois lados estão procurando a fazer. Rapaz, eu já narrei futebol em Limeira lá. Ela tinha educadora, né? Tinha difusora também, faz tempo isso. Acho que mudaram de nome, as emissoras e tal. Do Zovico, né? Sim, acho que mudou. Mudou? Mas enfim, eu sei que eu narrava lá, naquela época, com os meus amados, o Milton Pereira, que até já faleceu, o querido Milton, né? Sidney, tantos outros amigos lá. O Edmundo, narrador de primeira linha, meu querido amigo, filho dele agora também, Edmar. E eu narrava. Era um pega lá no Pradão, Internacional, Independente, o Galo e o Leão. Rapaz, que loucura! Também no estádio do Limeirão e tal. Mas aquilo assim. Mas foi uma fase muito gostosa da minha vida, viu? Mas eu acho que essa rivalidade é salutar. Eu acho que eu sempre falo assim, como às vezes a gente vê aqui em Campinas, Ponte Preta e Guarani. Sem dúvida. Desde que a rivalidade seja salutar para crescimento, ela ajuda, é muito importante. Mantém. Não para o lado ruim da história. Luiz Augusto Zanon. Foi um prazer enorme entrevistá-lo aqui, Zanon, e espero que você venha outras vezes. Venha um dia também no programa de esportes à noite para participar com a gente. Venho sim, é uma satisfação e um orgulho de estar participando com você aqui. Pode me fazer o convite que eu
Então tá bom, já está feito o convite. Conversei aqui com o Luiz Augusto Zanon, secretário de Esporte e Lazer de Limeira. Foi um papo muito gostoso, tenho certeza que vocês gostaram. Não se esqueçam que eu volto à noite. Eu apresento todos os dias das 7 às 7h45 o RF Esporte Clube, tá bom? E hoje, com a presença do Vadão, Oswaldo Alvarez, técnico da Seleção Brasileira Feminina. Vai contar um pouquinho das coisas do futebol feminino e vai falar também da própria carreira, tá bom? Hoje, portanto, o